Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes e que nos assistem pela TV Alerj, quero dar um título a esse meu discurso: sob a égide da lei. Um país que não cumpre suas leis, senhor presidente, é um país fadado a injustiças, ao descrédito dos cidadãos pelas instituições e sujeito à baderna. Na Bíblia Sagrada, em Mateus 22, 21, a parte B, tem uma regra que foi ditada por Jesus que diz o seguinte: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está falando sobre o pagamento dos tributos. Essa é a mais importante obrigação de um cidadão para com o Estado. Dos impostos depende o funcionamento de toda a engrenagem e produção de um governo. Jesus, pois, não estava falando apenas de um tributo, mas de nossas obrigações com o Estado, enquanto cidadãos, e obrigações com Deus, enquanto filhos de Deus. Para dar alguma coisa para Deus, eu preciso conhecer seus estatutos, que estão aqui na Bíblia Sagrada. Para dar alguma coisa para o Estado, cumprir com as nossas obrigações, precisamos conhecer as leis. Dentre todas elas, a mais importante no nosso país é a Constituição Federal de 1988, que está em vigor. Vamos citar como exemplo algumas leis da Constituição muito importantes e que têm que ser cumpridas por estar em vigor e que só podem ser modificadas pelo Congresso Nacional através de um mecanismo que se chama PEC, Projeto de Emenda Constitucional, ou pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Vejam uma lei importante sobre os direitos dos cidadãos. Artigo 5º da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proteção, à propriedade. O inciso 4º diz que é livre a manifestação do pensamento. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, quem pode mudar isso? Quem pode fazer ao contrário do que aqui está determinado? Se alguém assim proceder, nós temos o direito de irmos aos tribunais e clamarmos pelo restabelecimento da ordem. Vamos ver o que fala a Constituição sobre as religiões e os cultos. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Vejam o inciso 8º da Constituição Federal: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Eu pergunto, alguém vai ter o direito de extinguir essas cláusulas mandatórias, por mais importante ou popular que esta pessoa seja, ou esse grupo seja? Não, é a nossa lei, é a Constituição Federal. Vamos ver sobre reuniões em público. O inciso 16 diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ora, meu Deus, se quiserem impedir a marcha para o Brasil, a marcha para Jesus, se quiserem impedir uma manifestação da sociedade, não tem esse direito? Não tem esse direito porque está garantida essa manifestação na Constituição. Vamos ver também aqui sobre o ensino religioso na nossa Constituição, que, por sinal, muito bem elaborada pelos constituintes de 88. Artigo 210, parágrafo 1º. O ensino religioso de matéria facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas
de ensino fundamental. Se o seu filho está na escola pública e alguém existe ali uma aula de uma determinada reunião que não é praticada pela sua família, e alguém exige que o seu filho participe e aprenda essa religião, o que você vai fazer? Você vai entrar na justiça, vai arguir o tribunal para que seja respeitada a Constituição, que determina que a liberdade religiosa e que as pessoas são facultadas a escolher em qual curso, em qual religião vão deixar seus filhos participarem. Agora vamos falar sobre a polêmica atual. O que diz a Constituição sobre a condenação e a prisão de um cidadão brasileiro? Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. Vamos então explicar, porque nem todos têm assim o conhecimento do que sejam essas instâncias. O que significa primeira instância, segunda instância e trânsito em julgado? Primeira instância, quando um cidadão é réu de um crime e sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, tem sua culpabilidade decretada por um juiz e estabelecida a sentença condenatória. Essa é a primeira instância. Segunda instância, quando um cidadão julgado e condenado por um juiz na primeira instância, apela para que seja revisto o julgamento, tendo por base alguma prova a ser considerada. A sentença ou a declaração de inocência será dada por um desembargador, cargo acima de juiz, através de acordo. E o trânsito em julgado? É quando um cidadão julgado culpado na segunda instância apela para um tribunal superior, seja o STF, Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Relembrando o que diz a nossa Constituição, a Constituição que rege os cidadãos brasileiros, é que todo cidadão tem direito a prosseguir em liberdade até o trânsito em julgado e não pode ser preso antes. O que tem que ser feito então? Alguma coisa tem que ser feita. O clamor do povo e o nosso clamor é bem evidente numa hora dessas, quando vemos que existem pessoas que estão soltas, que deveriam estar presas. Mas nós temos que nos comportar de acordo com a lei, sob a égide da lei. O que tem que ser feito? O Congresso Nacional, os deputados e senadores, eles têm que elaborar um projeto de emenda constitucional, PEC, modificando a Constituição Federal para acatar a diretriz de prender os cidadãos brasileiros logo na primeira ou na segunda instância, ou então se reunirem numa Assembleia Constituinte e mudarem totalmente a lei. Agora, o que fez o STF? O que a Suprema Corte fez? O STF zerou a questão para seguir o que está expressamente definido na Constituição Federal. Foi objeto de preocupação, certamente, alguns abusos cometidos na definição de quem vai preso ou não vai preso. E pensou-se certamente que no futuro poderiam ocorrer aberrações de desrespeito à Constituição Federal. Logo, cabe aos deputados federais e senadores a necessidade da reforma da lei. Mas desde 1988, nenhum deles solicitou essa reforma, apesar de ser um instrumento permitido a qualquer um deputado ou senador, desde que tenha o apoiamento de seus colegas parlamentares. Portanto, senhores deputados e deputadas, senhor presidente, esperamos que os deputados e senadores, dessa vez, pressionados e sensíveis ao clamor da opinião pública, produzam essa mudança na Constituição Federal com a máxima urgência. E da minha parte, quero deixar bem claro que eu concordo com a prisão em segunda instância. Vou repetir, concordo para que não haja dúvida, concordo com a prisão
em segunda instância, mas não concordo que se aviltem a Constituição do nosso país. Para isso eu jurei fidelidade à Constituição, assim como jurei fidelidade à palavra de Deus. Meus amigos, deputados federais e senadores, trabalhem duro, trabalhem sério para modificar a Constituição Federal, a fim de que nós possamos decidir e caminhar com o Brasil sob a égide da lei. Muito obrigado.